Eu quero começar hoje com a mensagem, a série é Estou de Mudança. E a mensagem de hoje é de autônomo para dependente. De autônomo para dependente. É isso que eu quero conversar com você hoje. Uma mudança de autonomia enraizada para uma dependência. E para começar isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é seu mestre? Quem é o seu mestre? Talvez se eu perguntar isso dessa maneira, fique estranho dentro do nosso contexto você tentar descobrir quem é seu mestre, né? Mas talvez ficaria melhor se eu te perguntasse quem é seu ensinador, seu professor, pessoa com quem você aprende as coisas. Querido, é fato e é certo de que você aprendeu com alguém a arte de viver. Isso é básico, não tem jeito. O ser humano é uma criatura que precisa aprender continuamente com os outros para viver. Nós temos que aprender e olhar para os outros para saber como que nós vamos viver. E nós temos a tendência, principalmente no nosso tempo, de achar que nós somos o que somos porque somos assim. Porque nós decidimos ser assim, porque nós escolhemos ser assim. Nós tomamos as nossas decisões. Isso acontece simplesmente porque a gente foi orientado a ser assim na nossa cultura. Você não aprendeu a ser assim desde bebê. A nossa cultura autônoma ensinou para você, pessoas ensinaram para você que você teria que tomar algumas decisões, que você teria que ser independente, que você teria que fazer as coisas e ir por onde. O individualismo é um legado do nosso tempo. A individualidade é um legado da era em que nós vivemos. Nós primeiro aprendemos com os nossos pais, né? Quando bebês a gente aprende, pai corrige, mãe corrige e tal. Mas depois entra na nossa vida o que a gente chama de mestres da vida. Os mestres da vida são professores, amigos, pessoas que nos influenciam fortemente, líderes que nós tivemos. Nós somos sempre influenciados por essas pessoas. Sempre eles estão nos influenciando. Então a gente sempre tem alguns mestres e alguns professores. Na verdade, a gente aprende essa individualidade que a gente tem com vários alguéms. Nós somos alunos de várias pessoas. E existem algumas pessoas, algumas figuras fundamentais, vivas ou mortas, que nos períodos cruciais da nossa vida estavam ao nosso lado para nos moldar. Para moldar nossas ações mais corriqueiras, moldar nossos pensamentos, nossos sentimentos, etc. Então, por que você age como você age? Você age como você age porque você aprendeu com pessoas, um conjunto de ensinamentos. Você aprendeu a ser assim. E assim nós somos. E um dos problemas é que essa construção que acontece na nossa vida, ela é tão sutil e tão suave, ela vai tão devagarinho, é tão gradativa e suave, que se torna muito fácil a gente seguir por esse caminho. A gente nem percebe às vezes que está indo por esse caminho. A gente está indo e pronto. Porque a gente vai num caminho tão suave, tão tranquilo, quando a gente se vê, a gente está lá. O problema se apresenta quando a gente percebe que a rota que nos foi posta não é a melhor. Aí complica. Quando a gente se dá conta em algum momento na nossa vida, a gente percebe que essa rota não é a melhor e nos está levando para uma colisão. Aí mudar a direção se torna algo complicado e extremamente trabalhoso. Mudar a direção em que a gente veio vivendo se torna complicado, porque durante muitos anos, durante muito tempo, a gente vem sendo guiado e ensinado gradativamente, suavemente, como a corredeira de um rio, a ser do jeito que somos. Quando a gente se depara e percebe que a gente está indo em rota de colisão e a gente precisa mudar, complica a nossa vida. Abre aspas para o Dallas Willard. Dallas Willard diz o seguinte: uma das transições principais da vida é justamente identificar quem
nos ensinou, nos conduziu e depois avaliar os resultados que essa orientação deixou em nós. Olha o que o Dallas está falando. Essa transição é uma das partes principais da vida, quando você identifica por que eu ajo assim e por que isso está me ferindo. Por que eu cheguei a esse ponto? Quem me ensinou a ser assim? E aí você percebe esse momento. E aí esse é o momento principal para uma mudança. Esse é o momento principal que te ajuda a avaliar e trocar de mestre. E trocar de professor, trocar de ensinador, trocar de influenciador. Te ajuda a trocar e mudar a sua história, mudar a sua vida. Só que um grande problema que a gente encontra quando a gente fala em investir em mudança, porque, gente, mudar não é fácil. Mudar você não muda da noite para o dia. E ninguém nos ensinou a engenharia da mudança. A gente não muda facilmente, porque a gente veio sendo ensinado gradativamente nesse processo. Certo? Então, quando eu falo em mudança, eu tenho que falar em dar duro para conseguir uma mudança. Dar duro, ou seja, investir tempo, esforço e atenção para a mudança. E no nosso tempo, se tem uma coisa que não bate em algumas áreas, principalmente nas áreas pessoais, é dar duro e investir, não batem com o nosso estilo de vida. Nós até damos duros no trabalho, em outras áreas, mas nós temos uma tendência a não dar duro em relacionamentos, temos uma tendência a não dar duro em mudar. Temos uma tendência muito forte em não investir tempo na nossa mudança, para mudar a nossa filosofia. Por quê? Porque a gente gastou muito tempo, muitos anos para ser quem somos. E aí a gente não quer gastar tempo para mudar. Por quê? Porque já está construído, já sei lidar comigo mesmo, já sei como eu penso, já sei como é que as coisas funcionam. E aí não bate. A gente não quer mudar. A gente não quer ir para outro caminho. A gente vem fazendo isso ao longo da vida. E mudar, investir, dar duro, fazer por onde, não bate com essa área da nossa vida. Bate com o trabalho, para você ganhar dinheiro. Bate com outras coisas, mas nos relacionamentos pessoais da nossa vida, não bate muito. E aí, a gente não vê mudança na nossa vida. Como a gente não fez isso ao longo da vida, a gente não quer investir duro para mudança, então a gente acaba não mudando e acaba sofrendo recorrentemente. E o pior é que alguns sofrimentos, eles são recorrentes em outras gerações. Porque a mãe ou o pai não se consertou, não mudou o seu jeito de agir, acaba que os filhos aprendem esse jeito de agir e passam para os seus casamentos e entram frustrados, e aí passam para os netos. Chamam de maldição hereditária, mas eu não acredito nisso. Que a avó se divorciou, a mãe se divorciou e o filho, lá o neto, se divorciou. Isso não é maldição hereditária, querido. Isso muitas vezes é um problema de falta de mudança, falta de vestir, dá duro. Porque não há uma profecia sobre você que você tem que ser um derrotado. Não há nada que diga que você tem que seguir os passos de quem passou atrás de você, dos seus familiares. Mas o que acontece? Nós não averiguamos quem nos ensinou, recorremos nos erros, e os erros deram lá atrás errado com a avó, vão dar errado com a mãe e com o pai, e vão dar errado também com a gente no casamento. E algumas pessoas jogam isso para debaixo do tapete e chamam de maldição hereditária. Isso não é maldição, querido. Isso é falta de mudança. Todos esses mestres da vida que vêm nos guiando numa certa direção, esses mestres vêm sempre nos guiando em alguma direção. Pois nossa cultura, ela tem uma direção muito clara. Nossa cultura, o nosso jeito da sociedade de viver tem uma direção muito clara. E ela vem trazendo a gente uma direção, até que nos encontramos com o verdadeiro mestre, Jesus. Aí uma mudança de rota é necessária, porque a vida de Jesus não condiz, não bate com a vida da nossa cultura, com a vida da nossa sociedade. O ensinamento de Jesus bate de frente com esse ensinamento da nossa cultura. Aí o conflito se estabelece. Aí por algum motivo você vem caminhando, aí você ouve uma palavra dessa, por exemplo, na internet, ou um amigo te convida para você, por exemplo, no grupo
nosso grupo, o Grupo Valinhos. Aí você começa a se interessar e você começa a ver que Jesus está interessado na sua vida, que Jesus tem planos para você e que Ele gostaria muito de ver você vivendo o melhor dessa vida. E aí você começa a se interessar, e aí o Espírito Santo começa a tocar você de dentro para fora, e de repente você começa a se interessar mais e para entender o que Jesus pensa da vida. Chega um momento em que Ele vai tocando, é tipo uma reforma da casa. Primeiro vai pegando algumas partes, até que você chega na área crucial, onde você tem que descascar a parede, onde você tem que ver o que está por dentro, o que tem de podridão por baixo do assoalho. Aí a gente entra em conflito. Eu fico com o que eu aprendi ao longo da minha vida, ou eu pego as orientações de Jesus. Aí o conflito se estabelece. Não é verdade? Quais são as orientações de Jesus? É isso que a gente tem falado aqui semana após semana. Principalmente sobre mudança. Eu quero compartilhar hoje um texto com você que se encontra em Mateus, capítulo 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Lerei novamente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nesse texto eu queria pontuar algumas coisas aqui bem rápidas sobre algumas palavrinhas que a gente precisa entender. Quando o texto diz, entrem pela porta estreita, a porta não é uma porta de simplesmente uma casa, como a gente está acostumado a ver. Okay? Era uma porta que era usada na entrada da cidade. Era para descrever esse tipo de porta. Ou seja, é uma porta que se abre para uma nova realidade. E o entrar por essa porta diz respeito, a ideia é do que a pessoa começaria a fazer ao entrar nessa nova cidade, ao entrar por essa porta. Tem a ver com a conduta dela. Então, quando Jesus está falando, entrem pela porta estreita, entrem e trilhem esse caminho. Olha a conduta que você vai ter dentro dessa cidade. As cidades eram muradas. Não eram cidades igual a gente tem hoje, quase não tem limite de uma para outra, grudada uma na outra. Não, as cidades, elas tinham um muro, a maioria delas em volta delas, tinha uma porta onde você entrava. Por que tinha um muro? Para proteger dos inimigos. Então você entrava pela cidade por uma porta e saía pela cidade pela porta. Então é esse tipo de porta que ele está citando aí. E quando ele fala amplo o caminho, quando ele cita o caminho implica em maneira de viver também e conduta. Então ele está falando sobre conduta das pessoas. Então tem dois caminhos que ele apresenta. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. E essas duas portas conduzem a uma realidade de conduta diferente uma da outra. Beleza? Tamo junto? Ok. Então eu quero falar sobre algumas impressões que eu tive desse texto. Primeiro, entrem pela porta estreita. O que eu percebo quando eu olho para esse texto? Primeira coisa que eu percebo, o caminho do discipulado e da obediência é o que Jesus está chamando de porta estreita. Quando ele chega, entrem pela porta estreita. Por que ele está falando isso? A gente tem que usar a memória. O que a gente viu antes? Jesus vem no chamado discurso da montanha, aonde ele vem falando sobre a conduta, sobre o que Deus pensa para o ser humano e sobre tudo aquilo que ele espera da gente, que ele propõe para a gente. Quando a gente se encontra e vê esse caminho, ele fala assim, quando ele dá todas essas instruções, que não são mandamentos, são instruções, quando a gente chega nesse ponto, o que ele fala? O que ele diz? Ele diz, entrem pela porta estreita. Ou seja, assumem essa conduta, entrem nesse caminho. E essa porta estreita, ela é a obediência. Porque não adianta ouvir de Jesus sem obediência.
Não adianta ouvir de Jesus sem você obedecer, sem você cumprir, sem você praticar. Então, para Cristo, o caminho do discipulado e da obediência é a porta estreita. Segunda coisa que eu aprendo quando ele fala entre pela porta estreita, existe um caminho correto, não são todas as portas, percebe? Não são todas as portas que levam ao caminho que Jesus está dizendo. Você já ouviu essa máxima, todos os caminhos levam a Deus? Querido, não é assim. Já ouviu a máxima também, Deus é um só, em todas as religiões? Não é assim. Jesus está dizendo, existe um caminho exclusivo, específico. Entrem pela porta estreita. Porque caso contrário, se você não estiver na porta estreita, automaticamente você vai estar na porta larga. Existe uma forma correta e não adianta você pegar qualquer estrada. A porta estreita não é saber a doutrina correta. Não é você ser legalista. Não é você saber direitinho o que deve ou não fazer. Não são ditames. Não é isso. A porta não é isso. A porta é a obediência. Muitas pessoas acham que por fazerem algumas orações no dia, por irem nos cultos, missas ou etc e tal, ir e participar dos rituais, está cumprindo o que Jesus falou. Querido, não é bem por aí. Não é uma fórmula, uma receita de bolo que nos indica ou capacita a estarmos junto de Deus. Jesus não está dando regras, Jesus está mostrando um caminho. Ok? E para a gente só perceber, vamos recapitular só um pouquinho, só o que a gente viu nessa série? Só do que a gente viu até agora? Vamos relembrar as orientações de Jesus nessa série até aqui e a gente vai avaliar o nosso nível de obediência. Beleza? Porque se a porta estreita é a obediência ao discipulado, o que é o discipulado? É ser discípulo. E o que está por trás dessa palavra ser discípulo? É se tornar alguém como o seu mestre. Então, quando Jesus quer o nosso discipulado, quando Ele quer ser nosso mestre para nos fazer discípulo, a promessa dele é o quê? Venham, eu vou transformar vocês. Percebe? É para a gente ser igual a Ele. E como é que a gente se torna igual a Jesus? Praticando alguns exercícios, moldando o nosso caráter, moldando a nossa alma. Isso vai condicionando a gente. E eu quero relembrar com você o que a gente falou em algumas semanas para trás. Na primeira mensagem dessa série, o que a gente conversou? A mensagem foi de inseguro para seguro. Certo? E o que a gente falou nessa mensagem? Que Deus precisa ser o nosso tesouro, pois o nosso coração segue o nosso tesouro. Pois onde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós fatalmente iremos servir aos nossos tesouros. Então Jesus disse, não acumulem tesouro na terra, acumulem tesouro no céu, porque na terra se torna vulnerável. E se você tiver com seus tesouros, com suas coisas preciosas, na terra você está uma pessoa insegura. Você vai brigar e vai lutar para proteger. Agora, se o seu tesouro está no céu, você se torna uma pessoa segura, porque ele estará guardado com quem pode guardar com tranquilidade. Então, Deus precisa ser o nosso tesouro, o nosso bem maior. Isso foi o que a gente falou na primeira semana. Como é que você está sobre a sua segurança? Sobre as coisas que importam para você, sobre as coisas que são realmente relevantes para você. Elas estão no céu ou estão na terra? Na segunda semana a gente conversou de ansioso a despreocupado. Estou de mudança, deixando de ser ansioso para me tornar despreocupado. E o que a gente conversou? A gente conversou sobre não viver sob a ditadura da provisão e não viver sob a ditadura da imagem. Depositar a nossa confiança nas coisas que estão bem guardadas em Deus. Foi isso que a gente conversou. A gente não se preocupar porque a nossa preocupação não resolve nada. E a gente se preocupa, ou seja, preocupa antecipadamente com as coisas, porque a gente talvez nossa confiança não esteja em Deus, esteja no nosso braço, na nossa força. Por isso a gente tem que se preocupar antecipadamente, pensar 2, 3 movimentos antes. E Jesus diz, deposita a sua confiança em mim, deposita a sua confiança em Deus, porque eu cuidarei de você. E eu pergunto,
Como é que andam as suas preocupações, suas pré-ocupações? Como é que anda a sua ansiedade? Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E querido, se Jesus disse para você não ficar ansioso, é porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Na terceira semana dessa série, nós falamos sobre de crítico para acolhedor. Nós falamos sobre abandonar a estratégia de querer controlar as pessoas pelo julgamento e pela condenação. Ao querer ajudar alguém, nós precisamos ter solidariedade para com essa pessoa, compromisso com a mudança dela. Se nós não tivermos compromisso com a mudança, quisermos chegar no nível dela, ajudá-la com coisas que vão ser úteis para ela e não com nossas soluções maravilhosas, então não ajude. É se encontrar, é isso que Jesus fala de dar pérolas aos porcos. Pérolas não tem sentido para o porco, ele não vai utilizar, ele não vê valor naquilo. E muitas vezes a gente dá soluções e mostra caminhos para pessoas, mas as pessoas não conseguem nem entender o que a gente está falando. Essas são nossas soluções maravilhosas. E aí, quando as pessoas pisam nas nossas pérolas, a gente fica bravo. A gente fica bravo porque elas não acataram, não olharam, não perceberam a grandeza do que a gente estava explicando. Da fórmula, da saída que a gente estava apresentando. Não é? Como é que está você? Você ainda tenta controlar as pessoas para que elas rezem conforme a sua cartilha? A mudança nos outros, ela começa na gente, quando a gente para de querer ser controlador e se torna uma pessoa ajudadora. O texto lá falava, você pede para a pessoa mudar. É o pedido, não é pela crítica. E na semana passada, a gente conversou sobre desistente para persistente. Por quê? Porque se na semana anterior, de crítico para acolhedor, eu não posso julgar, eu não devo julgar, então como é que eu vou fazer com que as mudanças aconteçam nas pessoas? Então, a gente conversou, a gente tem que deixar de ser desistente para se tornar persistente. Desistente é aquela pessoa que simplesmente dá o conselho, dá a sua pérola e não se importa de estar junto para a pessoa poder entender. Mas o persistente é a pessoa que caminha mais uma milha. É a pessoa que abandona a estratégia de controle, mas assume a estratégia do reino para se engajar na mudança das pessoas. No reino de Deus, as relações não são de poder e controle, mas sim de vulnerabilidade e dependência. O verbo que é usado nesse texto, lá vai falar sobre eu pedir como se fosse para Deus, para eu pedir para uma pessoa mudar. E a pessoa que está ouvindo, ouvir como se fosse Deus falando. Então cada um coloca o outro em superioridade. Cada um coloca o outro vendo que quer o melhor para nós. Então a gente assume uma relação de poder abandona a relação de poder e controle e assume uma relação de vulnerabilidade e dependência. E a oração é um mecanismo de ajuda que a gente utiliza para que a pessoa mude. Ela, através da oração, a gente pede para Deus que mude os outros. A gente pede para Deus que mude os outros. Quando nós percebemos isso, eu queria conversar com você. Que avaliação você faz? Que avaliação você faz da sua obediência com relação a essas mensagens? Qual é a avaliação que você faz em relação à obediência? Como que isso está para você? Você se acha no caminho apertado? Você tem se achado no caminho apertado? Que Jesus falou? Porque o contrário do caminho apertado é o caminho amplo, a porta larga. E a porta larga é muito interessante, porque são a porta larga e o caminho amplo. Jesus está usando uma metáfora para descrever aquelas pessoas que levam uma vida sendo seus próprios mestres. Pessoas que levam uma vida sendo os seus próprios mestres. Eu sei o meu caminho, eu tenho a minha linha, eu faço a minha verdade e pronto.
Pessoas que têm seus próprios caminhos amplos, que seguem seus caminhos amplos, que são seus próprios mestres, tendem a sofrer um pouco, eu diria sofrer muito, quando se deparam com realidades dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que é importante a gente perceber, querido, que a nossa cultura não é neutra. A nossa cultura, ela não é neutra. Nossa cultura é influenciada pelo paganismo e pelo pluralismo. Ok? O que é isso? O paganismo, biblicamente falando, é a cultura de influência por outros deuses que não o Deus Criador ou a ausência desses deuses. Certo? Então a nossa cultura ela é altamente influenciada por alguns deuses. Alguns deuses, como por exemplo, o que são esses deuses? São os elementos pelos quais nós acabamos nos sujeitando e nos ajoelhando perante ele, vivendo em função deles. Vou te dar algum exemplo. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro ele é um Deus que influencia e controla a nossa vida. Um outro exemplo, a influência. Nós queremos ser relevantes e influentes. E algumas pessoas se dobram frente à relevância e à influência. Algumas pessoas dobram os seus joelhos frente à relevância e à influência. Você quer ver outro Deus que comanda na nossa cultura? O saber. Pessoas se dedicam a vida inteira em busca do saber, fazem faculdade, 30 mil faculdades, 30 mil pós-graduação, mestrado, doutorado, e aquilo acaba controlando a vida da pessoa. Entre outros, numa outra mensagem mais do futuro, nós vamos conversar sobre os deuses que regem o nosso panteão. Mas a nossa cultura não é neutra. E obviamente Jesus não é neutro, Jesus tem um lado, o lado de Jesus é o lado do Deus Criador. E ele tende a influenciar positivamente, diretamente a nossa vida em relação às vontades do Deus Criador, porque o Deus Criador é o único Deus que não quer que a gente se dobre e a gente se autoconsuma. O Deus Criador, ele quer que a gente se dobre em dependência diante dele para que ele apresente para a gente a vida como ela deve ser. Porque os outros deuses, os ídolos que a gente tem na nossa cultura, eles comem vivos seus adoradores. Jesus é o único que não tem interesse em matar a gente. Muito pelo contrário, ele morreu pela gente. Então, de um lado, a gente tem a cultura e do outro, a gente tem o cristianismo. A gente tem o que Jesus tem falado. Em que caminho você está seguindo? No caminho da porta larga? Esse caminho que é a autonomia é a porta larga. É o que Jesus está falando da porta larga. A porta estreita, o caminho que leva à vida, é o caminho que ele está propondo. E aí minha pergunta para você é, de que lado você tem estado mais? Porque a gente não é simples, né? Em algumas coisas a gente se simpatiza com as verdades de Jesus. Com outras coisas a gente simpatiza com as verdades da cultura. Mas Jesus tem um grande problema com isso, porque Jesus requer exclusividade. Complica. Ele não aceita você pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Vamos caminhar mais um pouco. Outra impressão que eu tenho desse texto é que o início do caminho não representa o seu meio. Você consegue perceber isso no texto? Porque no início, o caminho indicado por Jesus é uma porta estreita para se passar e um caminho apertado. Só que quando ele fala sobre o meio do caminho, sobre andar nesse caminho, as impressões se invertem. Você conseguiu perceber isso? Jesus fala que é apertado o caminho que leva à vida, mas poucas pessoas andam por ela. E no caminho largo, fala que é largo o caminho, mas muitas pessoas vão por ela. Aí eu preciso te perguntar, o que você percebe? Já viu aquele dia de congestionamento? Ou naquele dia que você tem uma ameaça de paralisação dos caminhoneiros, que você sai do trabalho, vai para cá, você não sabe se você vai chegar? Aí você faz uma escolha, eu vou pela pista ou vou por dentro? E aí você não sabe o que vai acontecer. Então você pensa assim, condicionamento na cidade, pista, 100, 110, 120 km por hora, vai estar de boa. Aí você vai e pega a pista. Você chega na pista, todo mundo fez a mesma escolha que você. O que acontece? O
que acontece com a possibilidade de andar 120 por hora? Morre. E aí eu te pergunto, o que é melhor para você? Andar num caminho estreito, com pouca gente, ou num caminho largo, com muita gente, congestionado? Já parou para pensar nisso? O que é melhor? Andar num caminho estreito, mas pouca gente encontra esse caminho, ou andar num caminho largo, cheio de gente? Porque quando você olha para esse texto e acha que o caminho que Jesus está propondo é o pior caminho, porque é apertado, é estreito, é doloroso, isso, a gente perde o prazer de querer andar nesse caminho, porque Jesus está divertindo, falando que vai ser muito ruim. Mas eu não vejo por aí. Eu vejo que o caminho de Jesus é doloroso quando a gente está nessa transição. De sair do caminho largo para entrar no caminho estreito. Quando sair das minhas preferências, das minhas vontades e entrar nesse caminho. Mas quando eu entro nesse caminho, nada de Deus é ruim. Nada de Deus é ruim. Então eu preciso entender que esse caminho vai ser um caminho bom. Vai ser um caminho muito bom. Estamos juntos até aí? Você percebeu? O caminho ele é estreito, mas pouca gente anda por ele. No meio do caminho as impressões se invertem e a gente começa a perceber, cara, como é que eu pude andar longe desse caminho antes? Jesus tem sempre o melhor para nós. Jesus tem sempre o melhor para nós. Grava isso, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Grava isso. Não deixe o seu medo sobre a incerteza, sobre o futuro, dominarem a sua vida. Dominarem o que Jesus pensa e espera para você. Confia nele. Mais uma impressão que eu tive. O início do caminho, ele sim representa o seu final. Por quê? Porque o caminho largo leva à autonomia fantasiosa. Então eu escolho o meu caminho. Beleza, eu sou autônomo. Você acha que é autônomo, você acha que toma as decisões por você mesmo. Mas no fundo, você está sendo influenciado por uma cultura com alto teor de paganismo e alto teor de pluralismo. O que é o pluralismo? Ora, eu posso escolher os meus caminhos, eu componho a minha religião. Você tem um exemplo de pluralismo, o Ricardo Agreste ele dá um exemplo muito legal. Praça de alimentação do shopping. Você chega na praça de alimentação do shopping, a gente vai comer. Existe comida alemã, comida argentina, tem comida portuguesa, tem comida americana, tem comida de tudo quanto é lugar. E todo mundo come várias comidas, senta na mesma mesa e come. Isso é um exemplo de pluralismo. O que a gente faz? A gente faz isso com a nossa vida espiritual. A gente compõe. Então isso aqui eu gosto de tal religião, isso aqui eu gosto de tal religião, isso aqui eu gosto de tal religião, isso aqui eu gosto de tal religião. E eu acabo compondo uma série de mecanismos, uma série de filosofias, a minha religião. E aí eu começo a achar que aquilo está certo. Mas Jesus está dizendo, esse não é o caminho estreito. Esse é o caminho largo. E a gente aprendeu assim. A gente aprendeu a viver assim. A nossa cultura nos influencia para isso. O caminho largo é o caminho da autonomia. E essa autonomia é fantasiosa. O caminho estreito leva à dependência e aprendizado com quem já deu provas o suficiente que quer o nosso bem. Jesus já deu provas o suficiente que quer o nosso bem. Como que ele deu provas? Ora, no dia em que ele decidiu sair da eternidade e vir para a terra, quitar uma dívida contraída pelo homem em relação a Deus, ele disse, eu vou me fazer homem, vou nascer, vou viver sem pecado e vou oferecer a minha vida para que eles não tenham que sofrer a condenação e a ira de Deus por terem errado. Eles como raça estão condenados, mas eu vou, como representante da raça humana, livrá-los de receber a ira de Deus. E ele vem, não tinha por que ele morrer da forma que morreu, se não fosse por amor, se não fosse para dar provas de que ele tem boas intenções em relação a você. Se não fosse para dar prova de que ele ama você, de que ele me ama, de que ele nos ama. E se ele deu essa maior prova de amor, por que não confiar nos seus ensinos? Ou você acha que ele fez tudo o que fez para criar uma pegadinha para você? Para criar uma pegadinha do malandro? Para te ensinar uma coisinha que não ia rolar?
Não, querido. Jesus não é desses. Jesus deu provas de que quer o nosso bem. E por último, quero citar uma frase do Dallas Willard, que diz: Jesus nos preparou um caminho para a obediência fácil e contente. Na realidade, para a realização pessoal. E esse é o caminho do aprendizado. Jesus preparou um caminho para a obediência fácil e contente. Qual é o caminho da obediência fácil e contente? É o caminho da obediência. Qual é o caminho da realização pessoal? É o caminho da obediência. Você só vai ser quem você deve ser. Você só vai ser realizado internamente quando você começar a aprender de Jesus. Aprender como se vive com Jesus. Só assim, só nesse momento, você vai entender como que é bom estar nesse caminho estreito e nessa porta que é apertada. Diga. Camis perguntou: mas eu não entendi. Se o início representa o final, eu estou presa à escolha do início? A escolha do início? Ou apenas representa e não determina? Ele representa. Por quê? Porque se eu escolho o caminho largo, fatalmente o final é o caminho, ele é um caminho que me leva à perdição. Então, o começo, ele vai determinar o final. Se eu escolher viver no caminho largo, Deus vai te respeitar e vai deixar você viver a eternidade longe dele e longe das pessoas, porque foi essa escolha que a gente fez. Mas se a gente escolher aqui, nessa vida, o caminho apertado, Deus vai respeitar essa escolha e vai trazer a gente para perto dele e vai dar uma eternidade para a gente viver perto dele e perto das pessoas. O tempo de mudança é aqui. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui, eu posso mudar de caminho. Mas depois que eu falecer, já não tem mais jeito. Mas Jesus é tão sábio que ele apresenta para mim, antes de eu escolher, ele fala assim: se você seguir esse caminho, você vai se dar mal. Se você escolher esse caminho, você vai se dar bem. E isso não é só nesse texto que a gente está falando. Se a gente olhar em Deuteronômio, Deus fala assim: põe diante de você hoje a vida e a morte. Escolhe a vida, vai. Escolhe a vida e vivereis. Então a gente tem essa opção. Jesus nos convida a fazer, a mudar de caminho. Mas só enquanto estamos aqui. Porque depois já era. E o começo do caminho, o início do caminho, ele não representa o meio. Porque a porta é estreita, mas eu posso andar bem nesse caminho estreito porque tem pouca gente. E é o caminho de Deus e eu posso confiar nele. Agora, se eu entrar pela porta larga, ela é larga para entrar, porque muita gente encontra essa porta. Mas você vai estar com um monte de gente lá. E aí o caminho vai ser muito complicado. Vai ser muito mais difícil. Então por isso que eu disse, o início do caminho não representa o seu meio. Mas o início do caminho representa o seu final. Está determinado. Jesus vai respeitar a nossa escolha. Se a gente quer viver longe das pessoas e longe dele nessa vida. Longe dos ensinamentos dele. Mas algumas coisas eu quero. Não. A proposta de Deus é sempre integral. Ou ele não te abraça pela metade, ele te abraça por inteiro. Ou você o abraça por inteiro, ou você não o abraça. Mais pra frente, nessa série ainda, a gente vai ver pessoas que abraçaram ele pela metade. Ele conta uma história, que quando chegaram lá, Jesus fala para eles: eu nunca conheci vocês. Porque no fundo essas pessoas abraçaram Jesus pela metade. A gente tem que abraçar Jesus integral, porque ele quer nos abraçar de forma integral. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que no coração nosso fique a tua palavra. Que o Senhor nos convença de que o teu caminho é o melhor caminho. Muitas vezes o medo, ele ronda o nosso coração, ronda a nossa vida, e a gente acaba ficando com medo de encarar desafios, de mudar, de estar diferente, de assumir novo caminho. Ah, Jesus, ajuda a gente. Ajuda a gente a encarar o desafio de acreditar na tua palavra, acreditar e entrar nesse caminho. Ajuda a gente a crer que você vai nos acompanhar por todo esse caminho, porque é uma promessa tua, está na tua palavra.
que o Senhor não nos abandonaria, estaria conosco até o final dos dias. Obrigado por podermos contar com a Tua companhia, mas molda o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu te peço encarecidamente, molde o nosso coração para a honra e glória do Teu nome. Ajuda a gente a trilhar esse caminho, porque sozinho a gente não vai conseguir. Em nome de Jesus. Amém.